Nosso assunto é curioso e vai chamar bastante a atenção, especialmente de você que é papai, de você mamãe, de você que cuida, que é responsável por uma criança, né? Os dentistas, de um modo em geral, sempre fazem algum apelo aos cuidados com os primeiros dentinhos da criança, os dentes de leite. Mas e aí, Síria, para que cuidar destes dentes se eles vão cair para dar lugar aos dentes permanentes? Bom, para te responder esta e outras dúvidas, esta e outras perguntas, a gente conversa aqui agora no programa com a querida Kátia Murta, que é dentista, ela é especialista em odontopediatria. Kátia, bom dia, bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Síria, bom dia ao pessoal de casa. Kátia, então, queria perguntar para você primeiramente sobre esses dentes de leite, né? Por que cuidar tanto deles, então? Que às vezes a gente orienta, profissional, o dentista orienta a cuidar e os pais e as mães já falam, mas vão cair daqui a um período. Qual que é a importância dos cuidados? Olha, os dentes de leite, eles são fundamentais para a fala, para a mastigação, para a estética. A criança também cuida, quer estética, preocupa com estética. Para a manutenção do espaço para os dentes permanentes. Os permanentes, eles vêm maiores, né? E se você tem uma perda precoce de um dente de leite, os dentes, eles são para ficarem juntinhos, um do lado do outro. Tem uma bocona aqui que ela trouxe, olha que bonito, vou pedir para mostrar pra gente. Um do lado do outro. Aí, ó. E se você tem uma perda precoce de um dente de leite, o dente de trás, ele tende a migrar para poder fechar esse espaço. Ele quer ficar coladinho no irmãozinho, né? E o de cima também. Há uma movimentação, então. Há uma movimentação. Então, esse dente de leite, ele é fundamental para manter esse espaço para o dente permanente. Então, se você tem uma perda precoce ou uma perda por cárie, vai haver um comprometimento desse espaço e vai ter problema na dentição permanente. Por que esses dentes são chamados assim, Kátia, dentes de leite? É porque eles são mais branquinhos, né? Eles são branquinhos e por isso recebeu esse nome de dente de leite. Mas o nome é dentição decídua. Eles são em número de 20 dentes e eles começam a sua formação na vida intrauterina. E são fundamentais para a manutenção do espaço, como eu já falei antes. Agora, quando que eles começam a nascer? Em qual fase da vida da criança? Começam por volta dos 6 meses de idade e essa dentição ela completa com 2 anos e meio. Começa a haver a troca com 6 anos, né, para substituir pelos dentes permanentes. E é importante também falar que muitos pais confundem e acham que nasce aqui atrás o dente permanente sem cair nenhum dente de leite, nessa idade também, por volta de 6 anos. E é um dente muito perdido por isso, porque os pais acham que é de leite e alguns pais não acham importante a dentição decídua, né? Não acham importante, não valorizam. E aí é um dente muito perdido por isso. Então, nasce também, quando troca esses 2 dentinhos aqui, nascem os molares permanentes, os primeiros molares permanentes. Tá, por isso que já é essa confusão, porque já são permanentes, né? E aí, nessa fase onde tem essa troca, que começa essa troca, é chamado dentição mista, porque tem dente de leite e dente permanente junto, né? Essa troca, ela termina por volta de 11 anos e com 12 anos começa a nascer o segundo molar permanente. E por volta de 17, 18 anos é que completa o dente ciso, o dente do juízo. Oh, meu Deus. Que muita gente não tem. Esse dente dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Eu que o diga, já tive muito problema com o dente ciso. Agora me diga uma coisa, eu vejo muitos pais falarem o seguinte, que quando começa essa fase de começar os dentes começarem a nascer, os dentes de leite, as crianças têm muito desconforto, né? Quais os cuidados nessa fase? O mordedor, aqueles mordedores com geladinhos, fruta geladinha, são cuidados que vão amenizar essa dor, esse desconforto que a criança tem, né? É uma fase que pode dar analgésico para diminuir essa sensibilidade, é uma fase difícil mesmo, mas tem que amenizar com essas coisas. Uma coisa importante, Síria, que eu lembrei aqui agora, é que, tipo assim, que muitos pais confundem e não usam o creme dental com flúor nessa época. É muito ideal. É fundamental na prevenção da cárie.
É fundamental. O que tem que cuidar é com a quantidade desse creme dental, sabe? Com flúor. Então, é muito importante, desde o primeiro dentinho, já entrar com creme dental com flúor, que vai ajudar na prevenção da cárie. Tá, você começou falando do creme dental com flúor. Quais são os cuidados? O que os pais devem usar nesse período aí, nesse período de dentição de leite? Eu vi que você trouxe alguns itens aqui, até separou, né? Alguns que são saudáveis e outros não tanto, do outro lado. Eu trouxe para explicar, que eu acho importante, explicar a etiologia da cárie. É muito fácil de não ter cárie. Então, é só ter disposição para não ter cárie. Então, o que precisa para ter cárie? Na boca, a gente já tem a flora, que são as bactérias que habitam ali, né? E o vilão da cárie é o Streptococcus mutans. Para ter cárie, precisa ter açúcar. Para ter açúcar, tem que ter dente e tem que ficar por um determinado tempo na boca. Então, come o doce e não escova o dente. Se come o doce e não escova o dente, vai ter cárie. Vai ter cárie. Vai ter cárie. E outra coisa, não é só escovar os dentes, não. Tem que escovar os dentes com creme dental com flúor, que vai ajudar na remineralização, e tem que também usar o fio dental, que muitas pessoas acham que a escovação só é resolve, suficiente. Né? E não é. E não é, porque o dente ele tem 5 lados, né? Então ele tem essa superfície aqui, né, vestibular, que a gente enxerga, a parte de dentro, a parte aqui de cima e é entre os dentes. A escova ela não chega aqui entre os dentes. Então, a única forma... Essa é a função do fio dental, né? A única forma de higienizar essa parte é com fio dental. Então, às vezes, as pessoas não enxergam. A cárie começa ali entre os dentes e não enxergam. E, às vezes, chegam no consultório e falam assim, eu estava comendo um pão e quebrou meu dente. Mas, na realidade, aquela cárie já detonou, já destruiu. Não foi a mordida no pão, né? Não foi, já estava ali uma cárie gigantesca e aí acabou quebrando porque o dente estava fragilizado, estava o tecido amolecido e quebrou por causa do pão. Né? E ali eu vi o brigadeiro, o sorvete, que a criançada adora. Agora, por exemplo, comer um brigadeiro, na sequência já pode escovar o dente? Porque eu já ouvi muito também histórias que você tem que passar um período, esperar pelo menos 20 minutos para fazer a escovação. É isso mesmo. É ideal, é isso, porque daí é para diminuir a acidez, né? Então, por exemplo, é super importante, Síria, também essa frequência de consumo de açúcar, reduzir essa frequência de consumo de açúcar, porque se você der substrato para essas bactérias com muita frequência, vai ter muita desmineralização e vai ter cárie. Então, é muito importante esse cuidado com a frequência de consumo de açúcar. Cuidar da alimentação da criançada faz bem para a saúde, para a saúde dos dentes também. E aqui do outro lado, você trouxe, tem ali a melancia. Faz bem para a criançada nesse período? Olha, se você... isso é importante. Por exemplo, se você vai oferecer um lanche para a criança num período, numa hora, onde a criança não vai escovar os dentes, o ideal é que seja uma fruta. Evitar o consumo, por exemplo, à tarde, de doce, de biscoito, de bolo, porque se você der esse tipo de alimento, você vai aumentar a probabilidade de desmineralização desses dentes. Então, é importante que em uma hora em onde a criança não vai escovar os dentes, que seja consumido as frutas, né? De preferência, o lanche tem que ser fruta, né? Evitar o consumo desses alimentos. E esses alimentos aqui tem que ter, reduzir de preferência para um dia da semana, as guloseimas, porque... esse açúcar é que vai propiciar o aparecimento de cárie. Os pais têm que ter responsabilidade e saber falar não, né? Porque se deixar com a criancinha nessa idade, ela vai querer doce o tempo inteiro, Saber falar não. Então, oferecer mais frutas ali. Frutas no lugar dos doces. E deixar os doces para que seja num dia, num final de semana, né? E não é no final de semana várias vezes durante o dia, né? A bactéria, quanto mais frequente o consumo de açúcar, mais ácido ela vai produzir e aí mais chance é a probabilidade de cárie. Agora, tem um modelo de escova especial para incentivar a escovação dos dentinhos de leite da criançada? Cada faixa etária tem um tamanho de escova específico para a boquinha da criança. Então, a gente tem escova de 0 a 24 meses, de 3 a 5 anos, de 5 a 7. Então, hoje em dia, tem muito recurso, muita coisa interessante, né? Eu tive no congresso agora e
tem essa escovinha agora aqui, ó, que ela tem um temporizador. Ah, que legal. Você liga aqui, ó, ela acende, ela fica, ó, ela tem um temporizador. Isso aí já vai atrair mais a criançada E ainda é para o- escovar o dentinho. E é o tempo indicado, é o tempo necessário que ela 2 minutos, que é o tempo necessário para fazer a higienização dos dentes da criança, né? Que é em torno de 10 segundos para cada superfície, cada 2 superfícies do dente, né? Cada 2 superfícies. Porque se você só passar a escova, não vai remover essa placa e não vai fazer prevenção de cárie. Então, você tem que passar essa escova várias vezes no mesmo lugar. É importante os pais acompanharem esse processo junto com as crianças, doutora. Como que é? E acompanhar o processo, e também uma coisa importante é colocar o creme dental. O creme dental é um medicamento, né, nessa fase. Então, o pai e a mãe que tem que colocar o creme dental, porque tem que ser a quantidade ideal para cada faixa etária. Por exemplo, a criança de 0 a 3 anos é uma quantidade equivalente a meio grão de arroz cru. 3 a 6 anos, 1 grão de arroz cru. E a partir de 6 anos, 1 grão de ervilha. Porque não é o creme dental que limpa os dentes, né? Ele vai ajudar na remineralização. E a criança, nessa fase de 0 a 3 anos, ela não sabe cuspir. E é importante não engolir esse creme dental. Então, ela vai engolir, mas ela vai engolir uma quantidade mínima. E esse creme dental também, é interessante observar a quantidade de flúor que tem nele, né? Que tem que ter 1000 ppm de flúor no mínimo para que seja eficaz na remineralização. Não é comprar qualquer creme dental, então. Tem que ter esse cuidado. Tem que olhar a quantidade de flúor que tem no creme dental. Então, são os pais que colocam. A quantidade de creme dental é indicado para cada faixa etária, tomar esse cuidado. Por quê? Porque não pode engolir muita quantidade desse creme dental, senão não vai ser... Agora, doutora, já viu alguns casos de dente de leite que o dente não cai nessa fase, que a pessoa está na fase adulta já e que é nessa fase que o dente está caindo. O que acontece nesse caso e por que isso acontece? Tem pessoas que não formam o dente permanente, né? Tem a genesia do dente permanente, então não forma o dente e aí esse dente fica ali, né? Então ele não vai cair, não tem o sucessor permanente. Tem crianças também que tem pouco espaço, tem posicionamento, o posicionamento desses dentes vem inadequado e eles vêm por trás do dente de leite. E aí é preciso extrair esse dente de leite para que o dente permanente ocupe o lugar correto na arcada. É preciso de uma extração, portanto, nesse caso, né? Se o dente nascer, o permanente nascer atrás do de leite, é importante extrair o dente de leite, tem que extrair, né? Outra questão importante que a gente não falou, você trouxe ali para decoração, que é a chupeta. Vixe. O que isso significa para a criançada? Porque eu vejo que tem criança que fica ali até 3, 4, 5 anos com a chupeta. O que pode provocar aí na formação dos dentes? Isso é danoso, Síria. A chupeta, os hábitos de sucção não nutritivos são muito danosos para os dentes. Então, a chupeta, se ela... Tem pais que não abrem mão dessa chupeta. Então, precisa ter critério na hora de oferecer essa chupeta. Por isso que é importante a visita no odontopediatra para saber. Se você for oferecer essa chupeta, que seja oferecida em horas específicas. Por exemplo, quando a criança vai dormir, que todos os pais sabem a hora que a criança vai dormir. Então, é importante que ela seja oferecida na hora que vai dormir. A criança acordou, tira a chupeta. Não é deixar a chupeta disponível ali para a criança, né? Porque isso quando a criança chupa a chupeta acordada, ela vai empurrar os dentes da frente, ela empurra esse osso aqui para frente. E aí vai ter uma deformidade óssea, que aí vai condenar uma criança de 3, 4, 5 anos a usar um aparelho ortodôntico por um uso inadequado de chupeta. Então, e não é só a chupeta, é o dedo também. Chupar o dedo, muita criança fica com o dedão Muita criança chupa o dedo na barriga da mãe. Né? Na barriga da mãe. Na barriga da mãe. Então, é importante receber orientações de como que tirar, como evitar que esse hábito, porque tem pais que acham bonitinho e deixa, né? Mas é um bonitinho que vai fazer mal para a criança. Vai fazer mal. Futuro, né? E tem recursos, a gente orienta a colocar a luvinha na criança que já vê lá no ultrassom, que chupa o dedo,
colocar a luvinha na mão para não evitar, para não estimular esse hábito, né? Agora, em relação a esses cuidados todos aí que você disse que são essenciais, né, para a saúde dos dentes da criança, isso reflete no processo de fala também dessa pessoa no futuro? Sim, os dentes são fundamentais na fala. Então, lembra que eu falei, é importante na fala, na mastigação, na estética, né? E para manter os dentes permanentes. Então, é determinante também na fala. Então, né? todos esses cuidados aí vão refletir na saúde dessa criança, adolescente e do adulto também, né? Na saúde no adolescente também, do adulto também. Mais alguma questão que você, desses itens todos que você trouxe, que você acha que é importante frisar de cuidados aí com a saúde das criancinhas que estão nessa fase de dente de leite, doutora? Olha, é importante, então, usar o creme dental com flúor, né, para evitar a cárie, escovar os dentes, usar esse creme dental pelo menos 2 vezes ao dia, escovar os dentes, usar o fio dental e evitar o consumo frequente de açúcar. Então, com esses itens, com esses cuidados, e evitar os hábitos de sucção não nutritiva, né, como chupeta, dedo. Tem horas que não tem jeito, né, Síria? Mas se puder que não vire evitar, rotina. Que não seja um hábito. Com esses cuidados essenciais aí, a saúde bucal vai estar ok e os dentes ok também, E né, uma doutora? dica para tirar a chupeta tipo assim, reduzir, uma dica para os pais, né, que querem... Esse é um problema para muitos pais. Tipo assim, limitar o horário de uso da chupeta, né, se a criança usa o tempo todo, aí limita para o horário de dormir, fazer alguns furinhos na chupeta, alguns cortes, e os pais precisam saber lidar com as situações adversas, né? Porque a criança vai chorar. E tem que ter paciência e ter o jeitinho do papai e da mamãe. Né? É importante. Doutora, muito obrigada. Adoramos as dicas. Eu tenho certeza que os papais, as mamães, quem cuida aí da criançada em casa também gostaram das dicas. Espero que você volte mais vezes para passar mais informação de qualidade para gente. Obrigada, Síria. Muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar com você. Obrigada. Dia. Bom dia. Olha só, gente, vamos lá. Você que está acompanhando os contatos da doutora Kátia, a gente vai deixar na telinha para você também, né? Os contatos para você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, então pode chamá-la por lá.